Olá, bom ter vocês de volta aqui no canal. É, Hoje eu trago um tema muito importante. Você já ouviu falar de um termo chamado cyberpsicologia? A cyberpsicologia é um termo recente, né, no campo da psicologia, né, psicologia do comportamento, e ele se dedica a estudar os comportamentos, os efeitos, as consequências e repercussões da nossa vida, né, em relação à tecnologia, principalmente tudo que a gente fala, né, o termo cyber tem a ver com o digital, né, com tudo do digital. Aqui eu não estou falando somente de mídia social, mas a cyberpsicologia ela olha para as mídias sociais, ela olha para os jogos eletrônicos, ela olha para o tipo de trabalho mediado por tecnologia. Então, é um termo relativamente novo, mas com uma preocupação muito importante no mundo moderno. Eu vou explicar aqui a vocês por quê. Né? Então, esse termo, cyberpsicologia, é um novo campo de estudo. Ele se dedica a analisar, a estudar os impactos da web, né, da cyber web e tudo mais aí na nossa vida, né? Tudo que é digital, tudo que é eletrônico, microeletrônico, e como é que a nossa vida é impactada em relação a isso, né? Que efeitos isso tem do ponto de vista da saúde e do bem-estar e da saúde mental, principalmente, né? Vocês sabem que eu não gosto muito de usar o termo saúde mental isoladamente, eu gosto de usar o termo saúde mental e física, né, que é o termo correto, na verdade, é saúde integral, né? Mas a cyberpsicologia olha para isso, olha para a saúde integral, mas principalmente para o conjunto da saúde mental. Esse campo de estudo da cyberpsicologia, ele vem olhando principalmente para a questão dos danos, né? Então, claro que existem os fatores positivos, né? Os ganhos do mundo cibernético, né? Mas existe também um dano muito grande porque a humanidade nesse momento ela está no ponto de deslumbramento com a tecnologia. Então tudo que é tecnológico chama muito a atenção das pessoas, deslumbra demais, as pessoas ficam muito seduzidas pela cybertecnologia e isso tem tido impactos, é claro, aqui. Né? Mas, principalmente, a cyberpsicologia tem verificado impactos negativos e danos na vida dos jovens e das crianças. Quem acompanha aqui o meu canal sabe que eu sou radicalmente contra o uso de telas para crianças menores de 2 anos, né? E acima dos 2 anos até os 8 ou 10 anos, o uso controlado e monitorado pelos pais. Veja bem, o uso controlado é uma coisa, monitorado é outra. Controlado é você dizer, você vai usar a internet hoje ou o celular por 2 horas. E monitorado é que tipo de conteúdo seu filho está acessando. Que tipo de site? Quais são as interações que estão acontecendo ali naquelas mídias que a sua criança tem acesso? Que tipo de perfil ela vem seguindo e é seguida, né? É muito importante a questão do monitoramento. Então, a cyberpsicologia começa a olhar para isso, né? Para os danos causados aos jovens e crianças. Por quê? Porque são as principais vítimas, né? Tanto de todos os riscos e perigos que existem no cybermundo, né, no mundo digital, quanto também porque eles têm um aspecto muito importante a levar em consideração, que é o fato de que as crianças ainda estão com o cérebro em formação. Né? Então, é claro, para mim que eu vejo um determinado conteúdo aqui na internet e tem um impacto para mim mediano ou baixo ou pequeno para uma criança que está com o cérebro em formação, se ela é constantemente exposta àquele tipo de conteúdo, é claro que as dificuldades vão ser maiores ali para ela, né? Ela não vai conseguir é, processar, filtrar e analisar aquilo com a mesma capacidade cognitiva e emocional que eu tenho aos 50 anos. Então, é totalmente diferente. O cérebro da criança ainda está em desenvolvimento. Então, ela precisa que os pais monitorem os conteúdos que ela acessa e mais do que isso, façam uma curadoria de o que é que ela pode acessar. E quando a criança disser, por que eu não posso acessar isso? Porque não é coisa de criança. Ponto final, né? Muito importante também isso que muitos pais ficam ansiosos, querendo dar explicação para absolutamente tudo que a criança pergunta. E tem coisa que a gente não precisa dar uma explicação extremamente detalhada, né? Daquilo que a criança pergunta. Você pode simplesmente dizer, olha, isso não é assunto de criança, isso é assunto de adulto, por exemplo, né?
E agora, é claro, dependendo da pergunta que a criança traz, é importante os pais investigarem de onde surgiu aquela curiosidade ou aquele termo específico, especialmente com relação a termos que não são usuais no campo de repertório da criança. Isso é muito importante, tá? Trazer isso. Bom, então é isso. Então a cyberpsicologia começou a olhar os danos, né, causados aí nas crianças e nos jovens, porque são essas principais vítimas. E eu trago aqui 6 aspectos levantados pelo Colégio de Psicologia de Madrid. Ele menciona essas 6 variáveis de risco, né? Quer dizer, explicando por que é que a gente tem que proteger as crianças nesse campo cyberpsicológico, né? O primeiro é a impulsividade. A criança ela não tem ainda os seus mecanismos de autorregulação e regulação plenamente desenvolvidos. Então, a tendência da criança é ela acessar qualquer isca, né? Vocês sabem que na internet eles chamam a linguagem do pessoal de TI para esse tipo de coisa é mesmo isca, né? Eles jogam uma isca e a criança, ela pela impulsividade, ela tem uma tendência muito grande de morder essa isca e aí ela está exposta a vários e severos riscos, né? Então esse fator da impulsividade nas crianças é muito maior do que nos jovens e nos adultos, né? Os jovens também são muito impulsivos por natureza, então qualquer isca é muito fácil, né, de fisgar a criança e o jovem ali. Então esse fator da impulsividade é o primeiro que o Colégio de Psicologia de Madrid levanta, né, em termos aí da cyberpsicologia. O segundo é a busca de aprovação, o que a gente está acostumado a chamar de like, né? As crianças são muito movidas a isso, e é incrível como crianças agora, pequenas, ficam perguntando para os pais se teve like, quantos likes teve, né? Então, essa busca de aprovação que a criança, na primeira infância ali, dirigia para a família e amigos, já na fase de socialização com a escola, passou para o campo eletrônico, passou para o campo digital. Então, ela fica buscando aprovação na internet de pessoas que ela jamais conheceu e jamais vai conhecer. Pessoas também que jamais vão conhecê-las, porque o que a gente expõe na internet é apenas uma pequena fração da nossa vida, né? Então, essa busca de like, né, essa busca por aprovação e por fazer parte ou criar uma determinada comunidade é um outro fator de risco muito grande, né? E aí os jovens também, eles têm muito essa tendência de querer criar ali o seu grupo, né? A sua tribo, e isso termina criando ali para os jovens uma abertura, muitas vezes perigosa, né? Em relação às abordagens. Outro fator de risco é o fator da audiência, né? A audiência tem muito a ver com como a criança é exposta e fazendo o quê, né? Quantas visualizações teve, né? Hoje as crianças e os jovens querem ser influencers, elas querem ser youtubers e tudo isso tem a ver com um determinado tipo de audiência, qualificada ou não, né? Mas a audiência a gente sabe muito bem que a audiência também ela é impulsionada por algoritmos, né? Então, quer dizer, a plataforma entrega, na verdade, o que ela quiser. Por mais que a criança tenha feito um excelente trabalho, né? Ou um vídeo bacana, né? Essa busca pela audiência pode ser muito nociva, porque ela afeta diretamente essa autoestima e a criança pensa que o que ela fez não a agradou, quando na verdade a gente sabe que o algoritmo direciona o que ele entrega. Então não é uma coisa assim fácil da criança entender e a criança fica se julgando insuficiente porque não teve visualizações, porque não teve audiência naquele entre aspas, trabalho dela, né? No dia, aliás, que o trabalho infantil cibernético for proibido no Brasil, muitos pais vão perder a renda, né? Porque as crianças trabalham para eles ali, né? Se expondo, passando por vexame, situações vexatórias, tendo que produzir uma coisa que a criança não está ainda à vontade para criar e recriar, e mesmo assim elas têm que produzir aquilo porque aquilo virou o sustento da família, né? Então, bom, mas isso aí é outra história. Isso aí já é outra história, né? Então, eu falei aqui da impulsividade, da busca por like, a audiência. E o quarto fator é a tendência de normalizar coisas que normalmente não são aceitáveis na internet, né? Então, isso tem um impacto muito grande, né? Porque a gente começa a banalizar, né? De tanto ver ali na internet aquele tipo de conduta, aquele tipo de conteúdo, entre aspas, né? Que eu não considero conteúdo, mas aquele tipo de vídeo, daquele tipo de produção, vamos chamar de produção, né? A gente começa a normalizar, né? E achar que é legal, coisas que normalmente a gente não aceitaria, coisas que não seriam aceitáveis num contexto de realidade, né? Então a gente vê, por exemplo, os memes, né? Os vídeos de pegadinha, onde, por exemplo,
o filho manda a mãe calar a boca, ou então fala alguma coisa e leva uma panelada. Essas coisas que geralmente têm um apelo muito baixo de qualidade, né? E que são, em geral, né, abordagens nocivas, negativas, que apelam para preconceito, violência, discriminação, racismo, uma série de coisas que são usadas para gerar essa audiência. Né? E que, a pretexto de serem engraçadas, são gravadas como fake, né, como um vídeo produzido, mas no final elas reproduzem um certo tipo de cultura que precisa ser analisado com muita cautela aí, né? Porque às vezes esse conteúdo ele é realmente nocivo, ele não é uma brincadeira, né? Ele termina reproduzindo coisas que culturalmente a gente vem batalhando para vencer, inclusive, né? Outro dia eu vi um vídeo que era uma mulher, né, que ela fazia tudo que o marido falava, né? Ele pedia uma coisa, ela levava, ele pedia outra, ela levava a comida, ele jogava o prato. Quer dizer, aí no final ela dá uma explicação ali, meio dizendo assim, é fake, é meme, mas assim, na verdade, isso reproduz um conceito muito nocivo ali do machismo, do patriarcado, da submissão da mulher, principalmente da mulher que não tem um trabalho remunerado formal, né, que é a mulher que gera economia doméstica como cuidadora em casa, enfim. Então, essas coisas, a pretexto de serem um meme, né? O pessoal não sabe nem brincar. Não, na verdade, você está, sim, reproduzindo ali uma ideia completamente equivocada e levando essa ideia a centenas de milhares de pessoas. Então, essa tendência de normalização, ela também vem causando danos muito sérios, né? Que a gente, muitas vezes, não está preparado para analisar e perceber. E, finalmente, dois outros aspectos aqui levantados pelo Colégio de Psicologia de Madrid, que ele fala, né? Que é a omnipotência, né? Que é essa coisa assim do sagrado, do tá na internet, do vir na internet, né? E que a gente não tem força para derrubar, né? Por mais que a internet, né, é uma coisa assim que ela meio que sobrepôs todas as outras, porque até essa semana eu estava falando com uma colega e ela brincou, dizendo assim, o print é eterno. Ou seja, aquilo, uma vez colocado ali na internet, nunca mais desaparece. Nunca mais some. Essa imagem aqui minha, por exemplo, ela pode nunca mais se diluir. Por quê? Porque não existem mecanismos, né? Ou, na verdade, existe, mas as próprias forças, né, que ganham dinheiro ali com o cyberespaço não estão preocupadas em garantir esse direito da pessoa, né? Por exemplo, uma criança que foi, todo mundo conhece o meme da Chloe, né? Então, assim, se aquela criança crescer e não se sentir mais à vontade com aquilo, ela não pode excluir, porque aquilo fica para sempre. Então, essa onipotência da internet, ela desequilibra os poderes, inclusive frente aos governos, como a gente vê aí, né, com o maluco do Elon Musk querendo mandar nos países, né? E ele acha que ele está acima da lei. Né? Por quê? Porque o cyberespaço tem essa característica, né? De ter se sobreposto a todas as outras forças, né? Por ser essa coisa não palpável, né? Que é difícil até você achar, até o governo tem dificuldade de notificar e achar quem é o responsável por esse tipo de sistema e funcionalidade dentro da internet. E, por último, ganhar valor social, né? Aqui, quando eu falo de cyberpsicologia, eu falo de ganhar valor social como não só a questão do reconhecimento, né, como eles trazem ali no resumo desse artigo do Colégio de Madrid, do reconhecimento, mas também o valor social objetivo, que é as pessoas estão ganhando dinheiro na internet. E isso se torna cada vez mais uma possibilidade de trabalho e de sustento. Né? Então, além do valor social, do reconhecimento, da audiência, dos likes, né, etc., tem também ali uma questão financeira, né, remuneratória, que não pode ser desconsiderada. Nós temos que considerar o fato de que muitas pessoas estão reinventando sua vida profissional e financeira a partir da internet. Então, é um cenário muito complexo, muito delicado, né? Mas, assim, a cyberpsicologia tem estudado esses temas, eu venho acompanhando bastante, assim, muito de perto, né? Principalmente em relação à questão educacional, né? Já que eu trabalho diretamente com escolas e crianças, né? Eu comprei agora, recentemente, esse livro aqui que eu indico, o livro do Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa. Essa é a capa brasileira, a capa americana é um pouquinho diferente. Esse livro é best-seller, número 1 pelo New York Times, e ele fala um pouco sobre isso. Eu depois vou trazer alguns aspectos aqui desse livro para vocês, mas, por enquanto, na Jornada do Bem-Estar, o papel desse vídeo é alertar as pessoas para que sejam mais cautelosas, principalmente com o acesso de seus filhos à internet. Jovens e crianças, que são os mais
os mais vulneráveis nesse aspecto, né? Então a ideia desse vídeo era passar um pouco desse conteúdo para vocês. Se você conhece alguém que tem filhos pequenos, né, e que acha que pode se interessar por esse conteúdo, manda o vídeo, compartilha. Se você tiver dúvida ou discordar, pode comentar aqui também com a educação, claro. Aqui no vídeo eu sempre respondo todo mundo e será um prazer a gente alimentar essa conversa sobre os efeitos positivos e negativos que são verificados nos estudos de cyberpsicologia aqui no Brasil, que são os que eu conheço. Até o próximo vídeo, vejo você aqui de novo na Jornada do Bem-Estar. Até logo.